Fala pessoal, John passando aqui, tomando um cafezinho com você. É um prazer ter você aqui comigo, tá? E queria aproveitar que a gente está aqui e a gente conversar um pouquinho rapidamente, né, sobre sacerdócio e sobre oração, né? E cara, para mim sacerdócio ele tem a ver com ah, o meu estar diante de Deus, sabe? O poder me aproximar diante de Deus e estar próximo dele, porque era isso que era o sacerdócio lá, né, na antiga aliança. E não era qualquer pessoa que podia se aproximar de Deus, era aqueles que eram escolhidos. Mas o fato é que uma vez que nós temos Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos escolhidos para nos aproximarmos de Deus. É por isso que Pedro, né, também João, né, em suas cartas, seus livros, eles dizem que nós somos sacerdotes do rei, sacerdotes reais, né, porque nós somos sacerdotes a serviço do rei, então para servir o rei, para ministrar o rei. Então, o sacerdócio, cara, é, diz respeito ao cotidiano. Todos os dias os sacerdotes estavam ali diante de Deus, acendendo as lâmpadas, né? Ora tirando cinzas do altar, ora preparando os pães e colocando na mesa da proposição, né? Ora acendendo incenso, mas o fato eles sempre estavam ali diante de Deus, né? O tempo todo é, conversando com Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência. Como sacerdotes reais, sacerdotes do rei, nós temos acesso o tempo inteiro a Jesus. Não é só um momento, né? Mas enquanto eu estou aqui agora, nesse momento, conversando com vocês, eu estou ministrando a Jesus. Por quê? Porque eu estou diante dele agora. E eu estou oferecendo a ele sacrifícios espirituais. Eu estou adorando no meu espírito. Eu estou servindo o corpo de Cristo no meu espírito. Então, é fundamental nós temos essa consciência de sacerdotes, sabe? Que todos vocês que estão aí me assistindo, você é um sacerdote. E eu sou muito feliz de poder estar dizendo isso. É uma responsabilidade muito grande, mas também é um privilégio grandíssimo, cara. Você pode se aproximar do rei. Você pode se aproximar de Deus, sabe? E poder ministrá-lo, né? É sobre isso. Ser sacerdote não é somente, né, ou primariamente ministrar as pessoas, mas antes de mais nada é ministrar a Deus, é servir a Deus. Ministrar a Deus com suas orações, ministrar a Deus com o seu louvor, ministrar a Deus com o seu jejum, com a sua adoração. Então, é, o sacerdócio, antes de mais nada, ele é para com Deus. Uma vez que eu ministro a Deus no meu secreto, né? Uma vez que eu tenho tempo de oração, que eu canto para Deus no meu secreto, que eu adoro a Deus no meu secreto, né? Quando ninguém está vendo, né? Então isso me valida, isso me habilita a estar diante das pessoas e também interceder por elas, orar por elas, né? Ministrar a elas aquilo que eu recebi de Deus, mas tudo começa lá no Santo dos Santos, com as cortinas fechadas, sabe? Você e Deus, a luz do candelabro sobre você, né? E é sobre isso. E quando você fala de sacerdócio também, logo a gente pensa na questão da oração. A oração ela tá ligada a isso, cara. E amigos, de verdade, eu preciso que você entenda isso. Preciso que você entenda que a oração não é uma opção na sua vida. A oração não é eu não consegui orar essa semana, não tive tempo. Amigos, você precisa de verdade priorizar isso na sua vida. Se você deseja crescer em Jesus, se você deseja se tornar um homem ou uma mulher de Deus, se você deseja, cara, ter um mínimo de relacionamento com Deus, você precisa priorizar a oração. Não tem outra forma, não tem outro jeito. A oração é o caminho. A oração é a forma pela qual eu torno os meus anseios conhecidos a Deus? Sim. A oração é a forma pela qual eu recebo paz da parte de Deus? Também. Mas a oração é a forma pela qual Deus também fala comigo. Então a oração não é só quando eu falo com Deus, sabe? A oração é quando Ele fala comigo. Esses dias eu estava ministrando na igreja
E eu falei que as minhas maiores orações não foram aquelas que eu fiquei horas falando com Jesus. As minhas maiores orações foram aquelas em que eu entrei em silêncio no meu momento de oração e Ele falou comigo, sabe? Porque quando Ele fala com você, cara, a voz dele mexe com você, a voz dele te dá destino, a voz dele te dá, sabe, propósito, a voz dele te dá utilidade. Então, você precisa entrar nesse lugar e até mesmo a gente precisa entender o lugar de oração, né? Cara, orar não é só você chegar lá e ficar falando tudo que está acontecendo, tudo que falou. Oração também é silêncio, também faz parte, sabe, da oração. Isso daqui, ó. Nós precisamos urgentemente aprender o silêncio. Nós precisamos urgentemente parar de fugir do silêncio. Porque o silêncio ele revela, o silêncio ele mostra, sabe, o que está aqui dentro. Talvez você ir nesses 5 segundos que eu fiquei de silêncio pareceram uma eternidade para você. Porque você tem dificuldade de ficar em silêncio, você tem dificuldade de escutar, você tem dificuldade de parar. Então nós precisamos incorporar o silêncio também nos nossos momentos de oração. Não é só falar a Deus, mas deixar que Deus fale com você também, sabe? Por meio de um período de silêncio, né? Então eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha vida pessoal, tá? Como que eu geralmente levo, né, conduzo o meu tempo de oração. Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer uma rotina, sabe? Se você não consegue orar todos os dias ainda, coloca lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e vai aumentando conforme a sua capacidade, tá? Mas você precisa começar pelo menos uma vez por semana, tá? Você precisa tornar disso algo, mas comece, cara. Comece com 5 minutos, comece com 10 minutos, comece com o que você conseguir, mas comece e estabeleça isso. Todo dia X eu vou me encontrar com o Senhor durante tanto tempo, tá? E hoje eu consigo fazer isso todos os dias pelas manhãs. Então eu levanto cedo, faço meu café, venho para o escritório, né? E ali eu tenho uma rotina que geralmente eu sigo. Eu tiro um tempo para poder orar em línguas, né? Eu oro em línguas, às vezes 10, às vezes 15 minutos, às vezes meia hora. Depende muito de como está aquele dia. Mas eu tenho essa prática de orar em línguas, como também orar em línguas no decorrer do dia, de acordo com o que você vai fazendo as coisas, né? Vai orando em línguas, porque isso é poderosíssimo, isso é incrível, tá? Então eu tiro um tempo ali para orar em línguas, eu coloco um soaking, porque o soaking, ele me ajuda a focar, tá? Quando eu coloco uma música de adoração, eu tendo a cantar aquela música, isso é uma dificuldade minha, então eu prefiro colocar o soaking porque é sem letra, então eu consigo, sabe, e apenas me conectar. Então eu tiro às vezes também ali, com frequência, tempos de silêncio, 5 minutos, 10 minutos, às vezes eu oro um tempo e aí paro e fico um tempo em silêncio, né? Mas eu não estou o tempo inteiro falando durante a minha oração. Eu oro também, eu peço as coisas que eu preciso, converso, eu falo as minhas preocupações, meus medos, mas eu também paro. E às vezes, com frequência eu pergunto, Deus, o que você está falando? Deus, o que você está fazendo? Deus, o que você tem para mim hoje? E se você tivesse uma palavra para mim hoje, Deus, qual seria? Sabe? E ele sempre aparece com uma palavra, ele sempre diz algo, cara. Então, você precisa urgentemente estabelecer isso como prioridade, tá? Na sua vida. Porque você pode ser um bom leitor das escrituras, você pode ser um bom frequentador da igreja, né? Mas se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver oração como prioridade na sua rotina, você sempre vai viver uma vida desesperada, uma vida corrida. Você sempre vai viver uma vida bagunçada. Você sempre vai viver uma vida, sabe, de desesperos e ansiedades, porque o teu coração não está guardado em Deus, né? E não adianta. A oração não supre o que a leitura das escrituras faz, nem a adoração supre o que a oração e a leitura das escrituras fazem.
mas nós precisamos entender o lugar de cada um deles, sabe? Inclusive, leve a sua Bíblia para o seu momento de oração, porque às vezes o Senhor vai te dar um texto ali para você ler e meditar naquele texto, e Ele vai falar com você naquele texto. Eu aprendi a fazer curas e milagres dessa forma, no momento de oração, e o Senhor Jesus me trouxe textos bíblicos, né? E aí aqueles textos foram liberando em mim fé, liberando em mim, desbloqueando coisas em mim, né? E um belo dia o Senhor Jesus me capacitou a operar curas, sinais, maravilhas, milagres, e você também pode, tá bom? Então eu espero de verdade que essa nossa pequena conversa, coração aberto aqui, o meu coração para o seu coração, tenha te ajudado, tenha te inspirado a estabelecer uma vida de oração. Se você sair desse vídeo hoje aqui, cara, com o desejo de orar mais e de fato tomar essa decisão, eu terei atingido o meu objetivo, tá? Então, obrigado por ter me acompanhado até aqui e desejo a você uma ótima vida de oração, cheia do poder de Deus.